É com alegria que voltamos a estar juntos para mais um Vamos Falar de Saúde. No programa de hoje vamos abordar a área da pediatria e vamos perceber como as nossas crianças devem ocupar os seus tempos livres. Para nos ajudar nesta temática, vamos ter connosco duas médicas, Catarina Ferreira, especialista em medicina familiar, e também Sónia Garcês, pediatra, que nos vão ajudar a compreender como as nossas crianças estão a ocupar os tempos livres e como deveriam ocupar os tempos livres. Mais uma vez, ambas, bem-vindas! Obrigada, boa noite. Sónia, vou começar precisamente contigo, perguntando então como é que as nossas crianças estão a ocupar os tempos livres atualmente. É assim, no geral, aquilo que eu constato numa consulta de pediatria é que a maior parte das crianças, mesmo desde muito pequenas, ocupam os tempos em frente de um ecrã, de uma televisão, de um PlayStation, de um telemóvel, a jogarem YouTube, e esta é a principal atividade das crianças no momento, e notamos que houve um agravamento deste hábito, deste vício, principalmente agora neste período de confinamento em que as crianças tiveram de ficar em casa, e a maior parte dos pais que vêm à consulta dizem que não tinham com que as entreter, e a maneira mais fácil para ocuparem os tempos das crianças era pô-las em frente de uma televisão, em frente de uma PlayStation, também para elas ficarem hipnotizadas, digamos assim, e conseguirem passar melhor o tempo que tinham de ficar em casa. Então este realmente é um problema grave que estamos a viver, e até lembro-me agora, só explanando um bocadinho, de uma criança que via pouco tempo, que a mãe teve que recorrer a um psicólogo porque ficava em frente a jogar até às 4, 5 da manhã, um menino que já tinha os seus 14 anos, e o irmão com 10, 11 anos estava a seguir o mesmo caminho e já estava com efeitos graves em termos da socialização, do sono, de tudo, e a mãe veio à minha consulta e estava a precisar de um psicólogo, já tinha recorrido também por causa deste problema grave da ocupação dos tempos livres das crianças. Eu penso que todos nós reconhecemos que é um problema recorrente, não só nas crianças, mas também nos adultos, sobretudo quando o telemóvel os acompanha até à cama. Vamos então olhar e perceber, do ponto de vista da Catarina, então que problemas é que podem estar a acontecer ou como é que esta exposição aos ecrãs podem estar a afetar as nossas crianças? São vários, eu só queria antes dar uma noção da proporção destas coisas, não é? Aos 2 anos, mais de 90% das crianças passam mais de 1h30 por dia, aos 8 anos este valor vai para mais de 2 horas e incrivelmente no início da adolescência costuma rondar as 4h30. Portanto, é uma proporção do tempo do dia muito elevada e tem este efeito dose-resposta. Quanto mais tempo em frente aos ecrãs, também maiores serão os efeitos sentidos pela criança e no fundo também pela família. Portanto, o que nós temos assistido e que os estudos têm mostrado em várias partes do mundo é que existe um problema na socialização, como a Sónia já referiu há bocadinho, quer na socialização da criança com a família, quer com os pares, com as outras crianças na escola, com os professores, ou seja, ela prefere estar em frente aos ecrãs do que estar com a sua própria família a ter uma conversa ou na escola com os seus amigos. E claro que percebemos que é difícil competir com a cadência de informação, de imagens que nós temos nos ecrãs, e reparem que aqui não estamos a falar só dos jogos, nem estamos a falar só do iPad, nem da PlayStation, estamos a falar de todos os ecrãs, incluindo os mais tradicionais como a televisão, os desenhos animados ou os filmes. Portanto, no cômputo geral de todo o tempo usado em ecrãs, este valor até aos 2 anos de idade não deve exceder 1h30. E depois, até aos 5 anos, nunca mais de 2 horas por dia. E este valor está muito ultrapassado não só em Portugal, mas no mundo. Portanto, além do risco na socialização, não é? Que vai ter repercussões ao longo de toda a vida, nós sabemos que nas crianças de idades mais precoces há um risco no atraso do desenvolvimento da linguagem. Ou seja, mais tarde conseguem expressar-se, comunicar com os outros. Também há uma maior dificuldade em exteriorizar os seus sentimentos, as suas emoções e as suas ideias, porque não há a prática da linguagem, portanto não estão habituadas a ter que o fazer, a ter que expressar-se. Depois, há uma maior probabilidade
de desenvolver sintomas de algo que nós ouvimos falar com muita frequência, que é o síndrome da hiperatividade e déficit de atenção. Ou seja, crianças que passam mais tempo nos ecrãs vão ter mais probabilidade de ter inatenção nas aulas, de serem mais desatentas, não é? E por isso mesmo terem mais dificuldades na sua aprendizagem. Também sabemos que o tempo de ecrãs está associado a padrões de dieta menos cuidados, ou seja, uso de mais produtos processados, açucarados e, portanto, logo teremos mais crianças com excesso de peso e obesidade, que também sabemos que é um problema muito comum na idade pediátrica. Eu posso dar a título de exemplo uma lista de doentes com que eu trabalho, 20% das crianças, portanto 1 em cada 5, têm obesidade ou excesso de peso, portanto é um problema muito prevalente. Depois, também, como eu disse, há um pior desempenho académico a longo prazo, ou seja, não se sente logo passado 1 mês ou 2 ou 6 de uma exposição prolongada aos ecrãs, mas a longo prazo a aprendizagem é comprometida. A curto prazo temos sim efeitos na memória, muito pequeninos, na escola primária às vezes não se lembrarem de coisas que vivenciaram ou que aprenderam há pouco tempo. Depois, em idades mais avançadas, sobretudo na adolescência, há uma maior propensão ao isolamento e mesmo ao desenvolvimento de sintomas depressivos. E aquilo que é mais comum nós ouvimos falar, que são as dificuldades inerentes à audição e à visão. Portanto, há um grande espectro de efeitos adversos associados à exposição aos ecrãs, muitos deles desvalorizados, outros mais conhecidos, mas a verdade é que o impacto que todos estes efeitos têm no desenvolvimento precoce e mais tardio das crianças é imenso. Isto para não falar de algo que é muito importante e que até já foi falado aqui atrás num programa, que é o sono. Os efeitos adversos da exposição aos ecrãs no sono. E acho que sobre isso a Sónia até poderia ajudar-nos um bocadinho. Muito bem, Sónia. O que é que a exposição aos ecrãs pode afetar o nosso sono? Sim, a exposição aos ecrãs é um dos principais fatores que afeta o sono, principalmente na criança. Como sabemos, muitas crianças às vezes ficam pela noite dentro a verem televisão, ou jogarem no computador, no telemóvel, e vai ter um efeito bastante negativo na indução do sono. Então, como é que deveria ser o sono das nossas crianças? Como é que os pais podem ajudar as crianças a ter um sono melhor e qual é a importância do sono nas crianças? Sim. Em primeiro lugar, como nós todos sabemos, ninguém consegue viver sem dormir. E então nós todos sabemos que o sono realmente é essencial para nós termos uma vida saudável. Mas ainda tem um efeito muito mais importante numa fase de crescimento acelerado, que é o período da criança e do adolescente. Então, o sono realmente na criança tem um efeito bastante importante, tanto a nível do seu desenvolvimento cognitivo, emocional, no seu crescimento corporal, na aprendizagem, na consolidação da sua memória. Portanto, o sono é essencial para a criança. Agora, as horas que esta criança vai necessitar de dormir também vai variar mediante a idade da criança. Por exemplo, um bebê pequenito, abaixo de 1 mês, ele pode dormir 20 horas, se for um prematuro, ainda pode dormir ainda mais horas durante o dia. Mas, enquanto que uma criança numa idade pré-escolar, por exemplo, entre os 3 e os 5 anos, já pode necessitar apenas dormir 10 a 13 horas, uma criança na idade escolar pode necessitar apenas dormir umas 9 a 12 horas e um adolescente entre 8 a 10 horas, mais ou menos, já será o suficiente para recuperar a sua atividade física tão intensa que teve durante o dia. Olha, eu sei que o assunto do programa de hoje é precisamente a questão dos tempos livres das crianças, mas vou aproveitar ter-te no programa para perguntar-te que conselhos é que tu darias aos pais para educarem as crianças, não só respeitarem esses horários que mencionaste, mas também a que eles possam ter um sono melhor. Eu sou muito fã realmente do sono e procuro abordar este tema desde a primeira consulta do bebê dos 15 dias. E então aquilo que eu faço inicialmente é explicar aos pais o que é o sono, como é que o sono ocorre, para os pais perceberem e poderem adaptar-se ao seu estilo de vida e conseguirem ensinar o bebê a dormir.
E então aquilo que eu primeiro gosto de ensinar é que existem duas fases do sono, explicando assim de uma maneira muito simples, um sono profundo e um sono superficial. E então, quando o bebê adormece, entra num sono profundo e depois entra num sono superficial. Então é importante que os pais adquiram uma rotina, em primeiro lugar, uma rotina que pode ser adaptada, pode ser instituída logo desde o início, desde o primeiro dia que trazem o bebê a casa. O bebê necessita sempre ter uma rotina. E num bebê pequeno pode ser, por exemplo, tomar banho, fazer higiene pessoal do bebê, dar a maminha, o biberon e depois deitarem. Então é essencial que o bebê adormeça, ou seja, deitado na cama, sem necessitar do colo da mãe, ou do dedo do pai, ou então da maminha da mãe, para adquirir mecanismos externos e dele próprio para se autoconsolar, para induzir o sono. E estes mecanismos, num bebê pequeno, às vezes basta só deitá-lo numa caminha. Numa criança um bocadinho maior, pode ser necessário uma fraldinha ou o seu peluche favorito, para a criança autoconsolar-se para poder induzir o seu sono. Depois, é importante que o ambiente do quarto seja um ambiente silencioso, confortável, um quarto arejado, uma temperatura fresca, não precisa estar excessivamente quente, porque nós todos reparamos quando o quarto está muito quente nós não conseguimos dormir, e tem que estar escuro para ver a libertação da melatonina, para depois o bebê adormecer. Depois, numa criança já mais crescidinha, aqui é essencial não termos nenhuma televisão no quarto, não deixarmos a criança levar um computador ou um telemóvel para o quarto, porque depois, quando os pais se vão deitar, existem muitas crianças que vão pegar na televisão, até mesmo no telemóvel, e vão ficar até altas horas da noite com aquele telemóvel, e isto vai atrasar a libertação da melatonina e vai fazer com que a criança não adormeça. E algo que também é muito importante, que nós esquecemos com muita frequência, é aconselharmos as crianças a não, e aos pais principalmente, a não terem nenhuma atividade física intensiva 2 horas antes da hora do sono, nem a terem um jantar, e que o jantar também não seja tão perto da hora do sono. O ideal é que seja 2 horas antes e que também não seja um jantar muito, muito pesado, para também a criança não ter que despender imensas energias naquele jantar ou naquela atividade física, que também vai atrasar a produção da melatonina. E estes são os principais conselhos que são importantes dar, e que se os pais conseguirem adaptá-los logo desde o início, desde o primeiro dia que trazem o bebê para casa, e é uma coisa interessante que eu há pouco tempo estive a reparar, nós, principalmente as meninas, quando nós somos crianças, gostamos de ter as bonecas e adormecê-las ao colo, e ficamos todas contentes quando temos um bebê e adormecemos o bebê ao colo. Isso já é algo cultural, é algo que as meninas gostam muito de fazer, e aprendemos isso desde pequenos. E então, quando temos o nosso bebezinho, gostamos de pegar no bebê, adormecê-lo ao colo, ou então adormecê-lo numa maminha. E eu, quando falo com as mães, digo: então como é que o seu bebê adormece? E as mães dizem: ao colo, na maminha. É algo que os pais gostam muito de fazer. E então é essencial nós ensinarmos aos pais logo desde o início que isto está errado, que não se deve fazer. O bebê deve ser deitado na cama ainda acordado, então com já um bocadinho sonolento, mas ainda acordado. Porque é muito mais fácil quando nós começamos a ensinar isto aos pais desde o início, que o bebê não vai falar, não vai dizer assim: mamãe, eu tenho tantas saudades tuas, eu quero estar perto de ti, sinto tanto a tua falta, é mais fácil ensinar neste período do que ensiná-lo mais tarde, porque ele vai falar. Aqui ele chora, mas depois consola-se e deixa-se adormecer. Obrigado, que tormento muitos pais passam, muitas vezes com carrinhos a andar na rua, carrinho de bebê a andar na rua para conseguir adormecer o filho, para voltar para casa, para o meter na cama, enfim. Ou ir dar voltas de carro, né? Como já conheci algumas histórias, andar com eles no carro para ver se adormecem. Vamos então, obrigado Sónia mais uma vez, já voltamos a conversar, mas como o nosso tema principal é a questão das atividades, dos tempos livres, eu perguntava precisamente à Catarina que tipo de atividades é que nós podemos desenvolver com as nossas crianças em alternativas a esta exposição aos ecrãs, e eventualmente também pensar em algumas atividades que possam ser feitas dentro de casa, precisamente pensando que nesta altura ainda muitas crianças, por questões de segurança, se veem privadas de estar no exterior. Claro, eu só queria dizer que às vezes pode ser até bom ter alguma exposição aos ecrãs. Nós tivemos este tempo
mais de confinamento, que nós costumamos chamar, e se calhar com os pais, sob supervisão dos pais, ter uma videochamada com algum familiar que está mais distante, com um avô, com um primo, até é bom para a criança, mas são períodos muito curtos e sempre sob supervisão. O que eu estou aqui a falar é de uma exposição mais indiscriminada. Alargada. Exatamente, aos ecrãs. Até porque se não houver exposição aos ecrãs não nos vão ver. Exatamente, e nós queremos que vejam. Portanto, voltando à tua pergunta, à questão da ocupação dos tempos livres, a começar dentro de casa, que é onde muitas das crianças estão neste momento, atividades lúdicas, ou seja, construir puzzles em família, fazer jogos, montar legos, algo que puxe pelo raciocínio da criança, que a ajuda a desenvolver e a criar laços com os seus pais, com os seus irmãos. Portanto, são atividades que dá para fazer em casa e que são muito úteis. As velhas histórias que às vezes estão a perder, quer para o adormecer, quer mesmo durante o dia, o tempo de partilha por parte dos pais ou por parte dos avós de histórias, é bom para os miúdos, ajuda-os a aprender e a conectar-se com as experiências dos outros. Também os desenhos, capacidade motora, não é? Que vai estimular, e quase os miúdos gostam todos, ou com lápis, ou com cera, ou às vezes com guaches, são coisas que estão para fazer em casa e lhes dão prazer, mesmo que não tenham muita noção do espaço, ficam todos contentes de ver aquilo que fizeram e às vezes pedir aos pais para assinar o nome. Portanto, os desenhos são uma boa opção e claro, em outros dias, ou ao fim de semana, ou nas folgas dos pais, é sempre de privilegiar as atividades ao ar livre. Elas são excelentes. Caminhar, jogar futebol no parque, outro qualquer, fazer um geocaching, quando são um bocadinho mais crescidos, as atividades ao ar livre e perceber que os pais ou que os irmãos mais velhos também estão motivados em fazê-las e que lhes servem de exemplo, são fundamentais para contrabalançar, porque nós precisamos de apresentar alternativas que sejam aliciantes aos ecrãs e, como eu disse há bocadinho, estamos a competir com algo muito poderoso e, portanto, as atividades que são sugeridas têm que também ser aliciantes e, portanto, se eu sentir que os meus pais estão entusiasmados em sair e fazer alguma coisa no exterior comigo, um jogo que seja apelativo, se calhar eu não vou ter tanta dificuldade em trocar e, portanto, é mais um trabalho extra para os pais ou para os mais velhos na família de tentar puxar as crianças e os adolescentes para fora de casa, para fora dos ecrãs, em alternativas que de facto sejam mais saudáveis como estas que eu referi. Mas Sónia, aliás, Sónia não, Catarina, a verdade é que aquilo que a Sónia estava a falar sobre a questão do sono e a necessidade dos pais desde cedo aprenderem a ensinar as crianças a lidar com o sono, aquilo que tu estás a mencionar também carece de uma intervenção direta por parte dos pais, ou pelo menos um empenho direto por parte dos pais no se empenharem e envolverem nessas atividades com as crianças, sobretudo se esse problema da exposição aos ecrãs já estiver a acontecer e já estiver instalado. Essa necessidade de empenho e intervenção dos pais pode ter uma fase dificultada no início que vai carecer por parte dos pais de alguma insistência, porque depois do problema instalado é difícil, imagino eu, que as crianças consigam encontrar alegria, prazer em atividades tão simples, não é? Tão antiquadas como fazer um desenho. Uhum. Sem dúvida, claro que o objetivo e o mais fácil é sempre trabalhar na prevenção, ou seja, quando são mesmo pequeninos, não é? E como eu dizia, até aos 2 anos evitar os ecrãs e mais tarde uma exposição, pronto, muito controlada. Mas como dizias, quando este problema já está instalado, eu acho que aqui há 2 estratégias. Uma é esta que eu mencionei da substituição, que nem sempre é fácil, existe muito empenho, muita insistência da parte dos pais, e há outra estratégia que é o exemplo. Eu não sou mãe e calculo que deve ser das profissões, entre aspas, mais difíceis do mundo, mas a verdade é que, pelo exemplo também nesta área, conseguimos combater esta exposição excessiva aos ecrãs, porque se eu disser ao meu filho que não deve estar no telemóvel, eu próprio uso o telemóvel às refeições, ou uso o telemóvel quando estou no sofá a ter uma conversa em família, ou levo o telefone para o quarto e ele vai lá e vê que eu estou antes de deitar-me com o telefone, claro que a minha capacidade de dizer que não o deve fazer é muito reduzida. E, portanto, permitir que os ecrãs sejam usados antes do adormecer ou como pacificadores quando há uma birra ou quando há alguma discordância em casa ou durante as refeições são estratégias péssimas e que deitam por terra tudo o resto que nós tentamos implementar. Portanto, os pais têm aqui um papel muito, muito, muito importante na consistência de advertir, de oferecer alternativas e deles próprios serem um exemplo
e quando estão em família, evitarem ao máximo o uso dos ecrãs. A Sónia há bocadinho dizia que a televisão nunca deve estar num quarto e claramente também nunca deveria estar num espaço onde as refeições são partilhadas, para promover a partilha em família, as conversas e evitar que os ecrãs estejam ali sempre a assombrar e a tirar o tempo de qualidade que deveria ser oferecido como uma alternativa tão saudável. Sónia, eu perguntava-te agora se esta questão de trabalhar com as crianças, novas atividades, estas atividades que vêm de alguma forma contrapor a exposição aos ecrãs, também podem ser negociadas em família, percebendo aquilo que atrai as crianças, as coisas que elas mais gostam, ao invés de muitas vezes, digo eu, a imposição. Imagina um pai que percebe que o problema está instalado, uma mãe, e radicalmente corta os ecrãs, radicalmente impõe certos tipos de atividades. Isto depois, se se perdeu, tem que ser granjeado, não é? Tem que ir aos poucos e poucos num processo de negociação, imagino eu, não é? Sim, é óbvio que nós, portanto, a Catarina bocado dizia que, não sendo mãe, às vezes pode não ter muito essa experiência, mas eu e tu, como temos filhos, não é? Ainda por cima temos filhos rapazes, contando um bocado a minha experiência, eu em casa não tenho televisão, não tenho uma PlayStation e os meus filhos... quando vão, eles às vezes pedem, olha, gostava de ir à casa do amiguinho X, e eu já sei que eles querem ir, também vão para lá, e a primeira coisa que os miúdos fazem é ter uma PlayStation e vão jogar PlayStation, ou então pegam no telemóvel uns dos outros e vão jogar algum jogo. Agora, eu, na minha opinião, acho que nós não podemos dizer assim, não, nunca, isto é proibido, não podes, porque nós sabemos que eles vão para uma escola, vão para a casa dos amigos, vão para algum lugar e vão estar em contacto com o telemóvel, com a PlayStation, com a televisão, e os miúdos já falam sobre isso, sobre os jogos, sobre aquilo que é importante para eles. E aquilo que eu pessoalmente acho que é adequado, e se falando em crianças maiores, não num bebê, por exemplo, mas numa criança maior, é nós negociarmos, dizemos assim, pronto, olha, tu podes ver X tempo por dia, eu cá em casa opto por 30 minutos por dia, não mais do que isso, mas só depois tu fazes tudo o resto tens de fazer. Por exemplo, estamos numa altura da escola, eles têm primeiro que fazer os trabalhos de casa, têm que fazer as tarefas em casa, têm que brincar, têm que ir lá para fora, têm que fazer desporto, e só depois fazerem tudo, é que aí podemos ter um bocadinho de tempo, se eles forem à casa do amigo jogar uma PlayStation, ou então isto eu tento fazer com que isto nem seja possível, mas se estiverem em casa, se eles disserem, olha, deixa ver um programa no YouTube, e aí eles podem ver, mas sempre com os pais presentes. Eu lembro, até pouco tempo tive uma criança na consulta, que a mãe dizia que ela estava com imensos pesadelos a dormir, não conseguia dormir, acordava a chorar porque tinha medo de uma lareira. Então nós começámos a ver o que é que ela tinha visto durante o dia, porque é que ela estava com medo de lareira, porque não é normal uma criança ter medo de lareira. E então ela contou-me, ela teve a ver a história do capuchinho vermelho, e por causa do lobo que entrou dentro da lareira. E então a menina estava aterrorizada com aquilo. Portanto, é essencial que os pais estejam perto dos filhos, a verem o programa na televisão, ou até a jogarem, apesar de muitas vezes isso às vezes não ser possível. E tentarem sempre puxar para outro caminho, uma atividade mais interessante, que seja, eu pessoalmente acho que mais interessante e mais importante para uma criança são as atividades no exterior. Se as crianças tiverem a oportunidade para o fazer, acho que nós devemos de explorá-las ao máximo. Irem fazer desporto logo de manhã, irem correr, irem andar de bicicleta, irem para uma piscina, irem para uma horta, para os miúdos não estarem tanto tempo fechados em casa, e também para apanharem sol logo de manhã ou então no final do dia, que isto também, voltando ainda ao tema do sono, vai-lhes ajudar a ter um sono mais reparador e mais repousante, e vai ser muito melhor para o desenvolvimento deles em todos os aspectos. Muito bem, vou voltar mais uma vez agora à Catarina, até porque como profissionalmente ela está na linha da frente, porque para chegar à Sónia, enfim, provavelmente já um médico, um colega na área da medicina geral e familiar reportou e portanto sinalizou essa criança para uma consulta da especialidade. Mas eu pergunto-te assim,
para pais que começam a ter estes problemas, começam a sentir que as suas crianças estão a ter esta adição aos ecrãs ou estão a ter problemas com algum isolamento por parte das crianças, não se devem esquecer do seu médico de família, do seu enfermeiro de família e não ter receio de procurar ajuda, não é? Sem dúvida. Tal como a Sónia dizia, eu já tomo esta iniciativa de nas consultas abordar o assunto e perguntar mesmo o que é que eles fazem nos tempos livres. E agora trabalho numa zona mais rural e a verdade é que os miúdos passam muito mais tempo no exterior e têm a vida mais facilitada, mas quando trabalhava aqui mesmo no centro de Vila Real, a realidade era um bocadinho diferente e às vezes os pais só contabilizavam o tempo que os miúdos passavam a jogar. E quando eu abria um bocadinho mais o leque e explicava que todos os ecrãs estão incluídos, a situação já era diferente, eles tinham mais noção da realidade que estavam a enfrentar. Às vezes na própria consulta usavam o telemóvel para dar aos miúdos para poderem ter um bocadinho, como eles dizem, sossego, para explicar como é que era o estado da criança. Portanto, na própria consulta às vezes nós já conseguimos perceber o problema que existe em casa. Mas quando nós não tomamos esta iniciativa, sem dúvida que nós, do lado de cá, podemos ser uma ajuda para que os pais consigam lidar melhor com esta adição, como tu dizias, e auxiliar as crianças, desde mais pequeninas, a terem alternativas. Porque é um problema que, sem dúvida, é comum, vai ser cada vez mais comum, e cada vez a tecnologia é mais apelativa e nos prende mais a atenção, e tendemos, sem nos aperceber, o que seriam 5 minutos, passar a ser meia hora no ecrã do telemóvel. Se nós adultos sofremos desse risco, quanto mais os mais pequenos. E, portanto, nós deste lado, o médico de família, o enfermeiro de família e, claro, também os colegas da pediatria, estamos disponíveis e se calhar temos mais ferramentas para ajudar quer os pais a perceber o problema, quer mesmo auxiliar a ultrapassá-lo aos pouquinhos. Muito bem, estamos mesmo no final do nosso programa. Quero agradecer a ambas, mais uma vez, agradecer as indicações que nos deixaram, as ideias que nos deixaram, os conselhos que deixaram a pais, àqueles que querem pensar ser pais, enfim, é desta altura que já devem estar a pensar nestas coisas, e aqueles pais que depois do problema instalado, enfim, apesar de não terem feito o melhor que podiam ter feito, ainda é tempo, sempre é tempo de voltar atrás e corrigir, enfim, aquilo que não foi feito. Mais uma vez a ambas, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Para si que nos está a ver e ouvir, quero também eu fazer um pedido. Se gostaria de ver aqui no programa tratado algum assunto em concreto, se gostaria de fazer alguma pergunta sobre uma temática que já desenvolvemos, ou se ficou com alguma dúvida, pois bem, não tenha problema, entre em contacto connosco. O contacto é o de sempre, é o 933 939291. Aliás, é o 933 939291. Vou repetir, 933 939291. Este é o contacto para que possa ligar, quer para si que me está a ouvir na rádio RCS, quer para si que me está a ver na TV Novo Tempo. Agora sim, despeço-me, até ao próximo programa, se Deus quiser.